Boa tarde, vamos a mais uma aula para o concurso de Carapicuíba, mais um autor aí, que é o Philippe Perrenot, né, muito conhecido, muito famoso, muito conhecido em concursos públicos. E na bibliografia para o concurso de professor de Carapicuíba, ele se encontra em duas obras dele. Então nós vamos falar sobre ele em dois livros diferentes, um em seguida do outro, ok? Vamos lá. Primeiro, nós vamos falar da pedagogia diferenciada. Tá? Ele chama de pedagogia das diferenças, né? Dos diferentes, das diferenças, a pedagogia diferenciada. Antes de mais nada, ele faz uma crítica, né? Contra o sistema no sentido de referente ao fracasso escolar. Por que muitos alunos não conseguem aprender o que deveria aprender? Então ele fala que nós temos que ter um olhar diferenciado. Nossa pedagogia tem que ser diferenciada, em que nós temos o dever de acompanhar o processo de cada aluno, porque cada aluno aprende de uma forma, nós somos diferentes, né? E a pedagogia diferenciada que ele nos traz é uma pedagogia dinâmica, uma pedagogia com que o aluno participe do processo educativo, né? Que nós possamos verificar quais as necessidades, quais as dificuldades do aluno para mediar o processo, para que ele consiga aprender, né? Ele também vem falando a respeito de avaliação, como deve ser uma avaliação. Ele é contra a avaliação que só visa notas, prova, nota, exame, né? A nota. E sim, ele elogia uma avaliação continuada, uma avaliação formativa, em que o professor acompanha o processo do aluno e não só através de uma prova. Tá? Então ele vem falando vários tópicos aí que nós vamos ver agora. Vamos lá. Então, Philippe Perrenot, famoso, né? Ele escreveu o livro Pedagogia Diferenciada, né? Um olhar diferente, a sua prática diferente, das intenções à ação. Então, desde o nome do livro ele já fala, não adianta ter boas intenções, tem que praticá-las, né? Intenções nós temos, né? Pensamentos nós temos, mas e na prática? Você coloca essas intenções na prática? Ok? Vamos lá. Então, Perrenot, ele defende a pedagogia das diferenças, por isso que o nome é pedagogia diferenciada, pedagogia das diferenças, requer uma avaliação formativa, da qual a preocupação não é apenas classificar, selecionar o aluno, dar nota, punir o aluno, recompensar o aluno, não. Isso ele é contra. Então vamos lá. Ele defende a pedagogia das diferenças, é uma pedagogia diferenciada. Ele defende a avaliação que deve ser formativa dentro de um processo contínuo, né? E ele critica a avaliação que seria classificatória, tá? Que aquela avaliação que só visa nota, né? Punição ao aluno, ok? Então ele pede para que tenha um olhar diferenciado aí. Então a pedagogia das diferenças, ela vem para ajudar o aluno a aprender, levando em conta as suas diferenças, ok? Porque todos nós somos diferentes, cada um tem uma certa dificuldade, nem todo mundo aprende igual, ok? Vamos lá. A fala do Perrenot. Se o objetivo é dar a todos a chance de aprender, quaisquer que sejam suas origens sociais, seus recursos culturais, então uma pedagogia diferenciada é uma pedagogia racional. Ou seja, ele compara a pedagogia diferenciada com a racional, ou seja, nós temos que colocar a razão, né? Qual é o correto acima de tudo aí? Diferenciar é, pois, lutar para que as desigualdades diante da escola atenuem-se e, simultaneamente, para que o nível de ensino se eleve.
Então, ele afirma que há desigualdades. Na sala de aula há várias desigualdades, na escola há várias desigualdades. Mas a escola, o professor, ele tem como uma das funções, né, fazer com que os alunos cheguem no nível mais elevado do ensino, né, eleve o seu ensino, ok? Vamos lá. E para isso é necessário mudanças no currículo, tá? Mudanças no currículo que o Perrenot diz é o currículo na ação, o currículo na prática. Não adianta só o documento digitado bonitinho. Precisa praticar e esse currículo precisa ser voltado a todos os alunos. Aqueles que têm também as dificuldades, né? Então, vejam. O currículo não deve descuidar da especificidade das diferenças, das pluralidades, múltiplos olhares da aprendizagem, a chamada cultura popular. Então, o currículo deve atender às diferenças, às pluralidades. Nós temos uma gama diferenciada, uma gama heterogênea, ou seja, diferentes, nós somos diferentes e aprendemos de diferentes formas, ok? Segundo o Perrenot, os professores devem ter competência, outra palavra-chave aí, competência. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho para já ir falando das palavras-chave do Perrenot, tá? Vamos lá. Intenção, ação, pedagogia diferenciada ou pedagogia das diferenças, avaliação formativa é palavra-chave, diferenças, que eu já falei, pluralidades, tá? Cultura popular, e agora continuando aí, palavra competência também é uma palavra-chave do Perrenot, tanto nesse livro quanto de outros livros que virão dele também, de outro livro também, tá bom? Os professores devem ter competência para entender que os alunos são, tal como nós próprios, seres sociais, com uma bagagem peculiar de crenças, de significados, de valores, de atitudes, de comportamentos adquiridos em ambientes extraescolar também, que devem ser considerados. Então, o Perrenot vem dizendo que nós somos seres individuais, apesar de participarmos de uma sociedade. Então, cada indivíduo, porém nós pertencemos a uma grande sociedade, né? Estamos sendo preparados, estamos sendo formados para essa grande sociedade. Somos seres sociais também. E assim como o professor deve ter competência, fazer com que os alunos também despertem competências e habilidades, ok? Então, para ensinar o aluno, o Perrenot fala que nós temos que respeitar as crenças de cada aluno, dê significado ao que você está ensinando para o seu aluno, não esquecendo que não é só conteúdo, português, matemática, história, geografia e ciências, mas sim nós temos que ensinar os alunos a respeito de valores, de atitudes, de comportamentos, tá? E muitos deles os alunos adquirem fora da escola, porém levam para dentro da escola. Então, tudo precisa ser considerado, ok? Continuando. A grande inspiração dessa pedagogia diferenciada é, em geral, uma revolta contra o fracasso escolar e as desigualdades. Então, veja, a inspiração que o Perrenot teve para escrever esse livro, Pedagogia Diferenciada aí, qual foi a inspiração para ele começar a escrever esse livro, né? Essa pesquisa que ele fez? De tanto ele verificar à sua volta o fracasso escolar e as desigualdades de aprendizagem que existem nas escolas. Então, a falta de qualidade leva ao fracasso, a falta de não ter um olhar diferenciado, né, para essas desigualdades que tem, porque nem todos aprendem de uma forma só. Então, essa pedagogia diferenciada que ele escreveu veio justamente para ele, digamos que desabafar a revolta dele, a revolta contra o fracasso que acontece nas escolas.
né? Onde muitas crianças não conseguem aprender, onde as desigualdades estão no auge e ninguém olha, tá? Bastante amplas como processo de fabricação da excelência e do fracasso escolar. Então, a escola é considerada, né, um espaço para ter esse fracasso escolar. Não deveria, mas ele fala que muitas escolas, muitos professores aderem ao fracasso escolar, infelizmente. A transformação que vem ocorrendo no trabalho docente em diferentes contextos culturais, as mudanças no currículo e a organização do ensino em ciclos escolares. Então, precisa mudar, transformar essas desigualdades, transformar esse fracasso escolar em mudanças no trabalho do professor, mudanças efetivas no currículo, um currículo flexível, adaptável, tá? E a organização do ensino nos ciclos, ok? Então, tudo precisa ser mudado. Então, ele não aponta um único culpado, não, ele fala de uma forma geral, tá? Então, para tirar, para acabar com esse fracasso escolar, com essas desigualdades de aprendizagem que existem, tudo precisa mudar. A prática do professor precisa mudar, o currículo precisa ser olhado de outra forma e a organização de todo o ensino, ok? Suas propostas de uso da avaliação formativa, eu já falei que a avaliação formativa é uma palavra-chave. Ele considera a avaliação formativa como um processo contínuo, em que você faz diagnósticos, sondagens com os seus alunos, que você acompanha o processo, né? Porque a avaliação deve ser um processo que envolve atividade, participação, a interação, tudo. E não só uma prova, só um exame, só nota, tá? Então, suas propostas de uso da avaliação formativa, de construção de uma pedagogia diferenciada, de trabalhar em torno das competências, tá? Então, ter uma avaliação formativa, né? O professor vai ter um olhar diferenciado para as competências, ou seja, verificar as competências dos seus alunos. Oferecem valiosas pistas para quem deseja enfrentar o grande desafio de atenuar as desigualdades, ou seja, minimizar, acabar com as desigualdades que estão presentes na escola, fazendo com que não apenas uma parcela, mas todos os alunos se apropriem do saber sistematizado. Ou seja, que existe a desigualdade escolar de aprendizagem, existe. Porém, a escola tem o dever de fazer com que diminua, que amenize, que acabe. Porque não é uma parcela só que tem o direito a aprender. Todos têm esse mesmo direito de aprender. Ok? Vamos lá. No livro Pedagogia Diferenciada, de Perrenot, ele vai explicar as pedagogias diferenciadas, não volta as costas para o objetivo primordial da escola, que é o de tentar garantir que todos os alunos tenham acesso a uma cultura de base comum, ou seja, um ensino da base comum para todos. Tá? Ao contrário, diz ele, considerar as diferenças é encontrar situações de aprendizagem ótimas para cada aluno. Então, para superar as dificuldades, essas diferenças que existem, é dever do professor da escola criar situações de aprendizagem. É outra palavra-chave, situações de aprendizagem. Para cada aluno. Por que para cada aluno? Porque cada aluno aprende de uma forma. Então, todos devem ser incluídos no processo. Se esse princípio fundamental se mantém até hoje, os meios de alcançá-lo é que vem se renovando. Então, existe, né? Esse princípio fundamental de todos aprenderem, isso está até na lei, tá? E por isso que o ensino vai se renovando aos poucos. Procura-se substituir o ensino individualizado em cada aluno, desenvolve isoladamente suas tarefas por uma diferenciação no interior de situações didáticas. É outra palavra-chave aí, situações didáticas aí. Abertas e variadas, confrontando cada aluno com aquilo que é obstáculo para ele na construção dos saberes. Então, o professor deve criar várias situações, criar situações de aprendizagem,
situações didáticas, ou seja, criar dinâmicas, criar atividades que vão de encontro com as necessidades e a realidade do seu aluno, tá? Para que ele possa construir o saber, construir o conhecimento dele. Trabalha-se com a transferência de competências, questionam-se a relação pedagógica, o funcionamento dos grupos, a distância cultural, o sentido dos saberes do trabalho escolar. Paralelamente, tenta-se construir dispositivos para a individualização de percursos. Organiza-se a progressão escolar por vários anos. Criam-se ciclos de aprendizagem. Inventa-se uma nova organização pedagógica. A grande questão da pedagogia diferenciada de Perrenot é esta: como levar em conta as diferenças sem deixar que cada um se feche na sua singularidade, no seu nível, na sua cultura de origem. Vamos ver. Perrenot considera a pedagogia das diferenças como uma das formas de luta contra o fracasso escolar. Então, a pedagogia das diferenças que ele prega é justamente ir contra o fracasso escolar. Ou seja, temos diferenças, somos diferentes, porém, precisamos lutar contra o fracasso escolar, ou seja, atender a todos. Em suas palavras, as pedagogias diferenciadas são, em geral, inspiradas numa revolta contra o fracasso e as desigualdades, conforme eu já havia falado, né? É uma revolta do autor. Pela pesquisa que ele fez, ainda tem muitos alunos fora do processo. Mas, ao mesmo tempo, ele adverte: essa indignação leva muitas vezes ao estabelecimento de medidas e ações. Ou seja, é uma revolta dele, como de muitos profissionais da área da educação, né? Mas, devido a essa revolta, teve um movimento, tá? Então, devido a essa revolta, devido a eles colocarem a boca no trombone, digamos assim, devido a isso, está tendo, né? Começaram algumas medidas e algumas ações para melhoria, ok? É o suficiente? Ainda não, mas deu uma mexida. Um tanto imediatistas que, carecendo de uma análise mais profunda sobre os fatores que produzem o fracasso escolar, acabam caindo, via de regra, num ceticismo muito grande por não conseguir alcançar os resultados esperados no curto prazo. Então, o que acontece? O pessoal desanima, né? Cria-se medidas e ações para combater esse fracasso escolar, essas desigualdades, mas o pessoal acaba desanimando porque não é um resultado rápido. É um trabalho de formiguinha, né? Não vai conseguir resolver tudo a curto prazo, leva um tempo. Então, o pessoal acaba desanimando, e não pode. Com isso, reforça-se a ideia de que o fracasso é uma fatalidade e pouco se pode fazer para vencê-lo, tá? Então, devido a como não vê o resultado rápido, que muitos querem ver o já resolvido, acaba se desanimando e como se o fracasso fosse uma coisa grandiosa que não pode ser combatido, e pelo contrário, pode ser vencido. A passagem precipitada das intenções para as ações não ganha tempo, diz ele. Se as pedagogias diferenciadas se propõem a lutar contra as desigualdades, amenizando-as, neutralizando-as, é preciso que elas tenham por base uma análise profunda e aguçada dos mecanismos que geram essas desigualdades. Então, é realmente um trabalho de formiguinha. Foi pontuado que existe esse problema na nossa educação, que é o fracasso escolar, as desigualdades de aprendizagem. Existe, foi detectado já foi provado. Porém, a ideia dessa pedagogia diferenciada dele é lutar contra isso. E para lutar contra isso é aos poucos. Não vai resolver do dia para a noite. Por isso que tem que ter paciência, mas que o fracasso não pode ser maior do que a pedagogia diferenciada. Ok? Vamos lá. Em seu livro, Pedagogia nas Escolas das Diferenças, Perrenot afirma que a mesma situação didática destinada a um grupo relativamente homogêneo de alunos pode ser considerada adequada, estimulante, interessante para uns, mas inadequada, desestimulante e monótona para outros.
Ou seja, dentro da sala de aula, o professor tem um grupinho homogêneo que tem a mesma dificuldade, né? A sala, ela é heterogênea, certo? Porém, tem grupos homogêneos que apresentam as mesmas dificuldades. Então, para esses, a atividade, essa situação didática que o professor propõe, essa atividade que o professor propõe, dependendo do grupo, ela vai ser adequada, vai ser estimulante, vai ser interessante. Porém, já para outro grupo que não faz parte do mesmo, ela vai ser inadequada, desestimulante, monótona. Então, isso não pode acontecer, porque tem que atingir a todos os alunos. Então, não pode um grupo ficar satisfeito e o outro ficar insatisfeito. Um grupo aprender e o outro não aprender. É isso que ele está dizendo. Mesmo que a situação esteja adequada ao nível de desenvolvimento cognitivo dos alunos, alguns podem não ver o menor sentido em realizá-la. Outras podem julgá-la irrelevante, a ponto de que dela não resulte qualquer atividade intelectual significativa e, portanto, não promova a construção de conhecimentos novos. Então, é justamente isso que ele fala. Vai ter atividades que você vai aplicar em alguns alunos que eles vão realizá-la, outros não vai ter sentido, outros vão julgar que não, aquilo não é importante, e daí acaba não sendo uma atividade significativa. Não vai ter uma aprendizagem significativa. Por isso que o professor, quando vai preparar as aulas, vai fazer o seu planejamento, ele tem que pensar em todos os seus alunos. Daí a importância do ensino diferenciado. Diferenciar o ensino, diz Perrenot, é organizar as interações, outra palavra-chave, interações, e atividades de modo que cada aluno se defronte constantemente com situações didáticas que lhes sejam as mais fecundas, ou seja, importantes para eles. Então, o professor deve preparar atividades que o aluno, ele vai organizar essas atividades, que o aluno faça interação com essas atividades, para que crie uma aprendizagem significativa, seja importante para ele. Isso não quer dizer, por um lado, que se tenha que criar um programa especial para cada aluno. Então, Perrenot não fala de um programa especial para cada aluno, apenas que você precisa preparar atividades diversificadas para cada grupo, para tentar que todos tenham uma equidade, um equilíbrio ali. Por outro lado, que todos tenham que ser expostos aos mesmos conteúdos no mesmo ritmo, da mesma forma, pois pode-se atingir as mesmas competências por caminhos diversos. Ou seja, você pode fazer com que o aluno adquira competências, todos adquiram, porém por caminhos diferentes. Esse vai aprender de um jeito, esse vai aprender do outro, esse vai aprender do outro. E competência é saber fazer bem aquilo que você faz. Fazer sempre o melhor, esperar sempre o melhor do seu aluno, fazer o melhor para o seu aluno. Então, para adquirir essas competências, o professor deve seguir caminhos diversos até conseguir atingir a todos. Diferenciação, diz ele, não é sinônimo de individualização do ensino, não tem nada a ver, né? Diferenciar o ensino. Não, você vai usar, né, o seu método de ensino, mas você vai ter que procurar caminhos alternativos para conquistar a todos aí. Tá bom? Vamos lá. É evidente que não se pode falar em diferenciação sem gestão individualizada do processo de aprendizagem. Mas isso não significa que os alunos vão trabalhar individualmente. Ou seja, o professor vai ter que pensar no seu aluno um a um, individual. Isso não quer dizer que ele vai trabalhar com o aluno no individual. Deu para entender? Ele vai pensar sim no seu aluno individualmente. Ó, esse aluno tem essa dificuldade, aquele aluno tem aquela, aquele aluno tem aquela. Porém, para trabalhar, para ensinar, não tem como você ensinar individualmente. Por isso que ele fala dos grupos. O que acontece é que o acompanhamento e os percursos são individualizados. Então, você pode dar uma atividade em grupo, por exemplo, só que você vai ter que acompanhar o processo de cada um deles, certo? A diferenciação também reconhece a força do grupo
como oportunidade de educação mútua e de aprendizagem. Então, Perrenot, ele considera importante fazer atividades em grupo, tá? Grupos, por exemplo, com aquelas mesmas dificuldades, porque daí você pode fazer várias atividades para cada grupo, tá? E eles vão aprender de forma coletiva também, porque eles estão no grupo, né? Então, é uma oportunidade de educação mútua e de aprendizagem. O professor deve, olha só, o professor deve, como animador, então aqui o Perrenot coloca o professor como animador, dar ânimo para que seus alunos aprendam, ajudar o grupo a construir sua identidade coletiva, aprender a trabalhar cooperativamente no grupo, tomar consciência de suas diferenças e desigualdades e agir de acordo com elas. Então, vai existir diferença, vai existir desigualdade, isso vai existir. Porém, o professor tem que saber trabalhar com elas. O estímulo a uma intensa relação interpessoal, seja entre os próprios alunos, seja entre alunos e professores, não vai por si só diminuir as distâncias culturais ou criar uma relação mais positiva entre o professor e os alunos com maiores dificuldades, explica Perrenot. Ao contrário, interações sociais, palavra-chave, interações sociais mais intensas podem acirrar diferenças culturais, econômicas, pessoais, atitudes de rejeição, competição, conflitos de toda sorte. É preciso aprender a trabalhar essas atitudes e esses conflitos. Ou seja, conflitos na área da educação sempre vão existir. Sempre vai existir conflito em sala de aula. Porém, o que precisa é trabalhar essas atitudes e esses tipos de conflitos. A diferenciação requer tomada de consciência e respeito às diferenças, direito de se exprimir livremente e de ser ouvido, possibilidade a cada um de ser reconhecido pelo grupo, quaisquer que sejam suas competências escolares ou nível cultural. Ou seja, todos os alunos têm direito de se expressar, de falar e de serem ouvidos também. Essa é uma grande diferença. Além disso, a diferenciação vai exigir ainda uma grande investigação sobre atividades e situações de aprendizagem que sejam significativas, palavra-chave, mobilizadoras, palavra-chave, levando em conta as diferenças pessoais e culturais existentes na sala de aula. A diferenciação não se resume a um método que pode ser aplicado a um único nível de ensino ou a um tipo de conteúdo, competência. Trata-se de uma ideia muito ampla, que envolve o acompanhamento individualizado dos processos e dos percursos de aprendizagem. Ou seja, você não vai trabalhar o aluno no individual, certo? É no grupo, é na sala. Porém, o acompanhamento tem que ser separado. O acompanhamento, vamos supor, você vai acompanhar o processo contínuo do seu aluno no individual. Como está o João, como está a Maria, como está o Pedro, ok? Só um minutinho. Ok. As formas de concretizar a diferenciação do ensino podem variar muito de acordo com uma série de fatores, tá? Então, essa diferenciação varia muito, depende dos fatores. Ó. Os recursos que se dispõem, o grau de liberdade que se tem, o tipo de instituição que você trabalha, as condições do exercício de docente, o apoio técnico disponível. Então, assim, se você tiver fatores que contribuam para ajudar nessa diferenciação, contribuir com a pedagogia da diferenciada, vai ajudar muito. Então, os fatores vão contribuir. Se tiver bons recursos para ser utilizado, liberdade, a sua instituição colabora também, a sua prática ajuda, o apoio técnico na escola que te ajuda, tudo isso vai fazer com que você consiga um bom trabalho. Uma importante advertência que Perrenot faz é a de que haja muita ponderação antes de investir em experiências de diferenciação.
para ele, a história das tentativas de diferenciação é marcada pela precipitação, por concepções muito estreitas de ensino e aprendizagem e por uma fragilidade de modelos explicativos. Ou seja, conforme Perrenot, muitas escolas já tentaram e tentam aplicar realmente, efetivamente, a pedagogia diferenciada, que é mudar todo o seu pensamento, né? O novo. Porém, as pessoas se precipitam demais e acham que vai resolver da noite pro dia. E não é assim, aos poucos vai conseguir, né? Então, às vezes elas falam assim, mas essa pedagogia não dá certo, não. Não dá certo devido à precipitação, porque acha que vai resolver da noite pro dia, e não é assim. Daí a importância, segundo o autor, de que sejam analisados com muito cuidado os fatores associados às desigualdades e ao fracasso. Então, tem que ser feito um levantamento, cada escola é cada escola, cada sala de aula é cada sala de aula. Então, tudo dentro da sua realidade e da sua necessidade. Então, tem que ser feito um levantamento dos fatores que estão associando a essas desigualdades. Os fatores que estão associando esse fracasso escolar. Primeiro se levanta e pontua onde está o problema, para depois, cuidadosamente, tentar as soluções. Tenta essa, não resolveu. Tenta essa, não resolveu. Deu para entender? Levando em conta a sua complexidade, porque não é fácil, é um assunto complexo, contradições, ambivalências, antes de começar a construir os esquemas de ação. Então, precisa desmistificar, precisa aceitar o novo, aceitar a transformação, a mudança, para que de fato isso aconteça. Ainda Perrenot, é preciso vencer os preconceitos e as resistências em relação aos alunos desmotivados, desinteressados, sujos, agressivos, mal cheirosos, indisciplinados, esquivos, negligentes. Então, assim, para alcançar essa diferenciação, alcançar esse fracasso escolar que eles dizem, e essa desigualdade, precisa vencer os obstáculos primeiro. Então, assim, você rotular o aluno, né? Então, precisa vencer os preconceitos e essas resistências. Então, para que todos alcancem, vocês não podem rotular aqueles que não conseguem. Esses não conseguem por quê? Porque eles são alunos desmotivados, porque eles são alunos desinteressados, sujos, agressivos, mal cheirosos. Enfim, você faz um monte de rótulos para o aluno, mas não luta contra o fracasso escolar. É isso que o Perrenot quer dizer. Diferenciar é dispor-se a encontrar estratégias para trabalhar com os alunos mais difíceis. Esse é um grande desafio. Porque trabalhar com os alunos que aprendem mais rápido, né? Com os alunos perfeitinhos, é fácil, né? É fácil. Agora, estes que dá mais trabalho, claro que vai ser mais difícil. Se o arranjo habitual do espaço de sala de aula não funciona com esses alunos, se os livros e materiais didáticos não são adequados para estes alunos, enfim, as atividades planejadas não motivam esses alunos, é culpa só dos alunos? Não, conforme Perrenot. É preciso modificá-las. Modificar a forma da sala de aula, os livros e materiais didáticos que estão sendo utilizados, as atividades que você planeja têm que ser mudadas. Inventar novas formas, experimentar, assumir o risco de errar. Errou, faz de novo. Muda. Uma hora você vai acertar, não pode ficar sempre na mesmice. Dispor-se a corrigir. Então o professor tem que estar aberto a mudanças. Diferenciar é, sobretudo, aceitar o desafio de que não existem receitas prontas. Não vai existir receitas prontas, você vai mudando conforme as dificuldades da sua sala. Vai mudando seus recursos, vai mudando sua metodologia, suas didáticas, suas atividades, enfim.
Não existe receita pronta, não existe solução única. Você precisa aceitar as incertezas. Por quê? Se você tiver certeza, você não vai tentando outras possibilidades, né? Então, aceitar as incertezas, precisa ter flexibilidade, né? Ser flexível, você, a escola, suas atividades, seu planejamento, a abertura das pedagogias ativas, onde é o aluno que vai construir o próprio conhecimento, você vai ser o mediador, que em grande parte são construídas na ação cotidiana, é o dia a dia que você vai construir, em um processo que envolve negociação, revisão constante e iniciativa dos seus atores. Okay? E é realmente uma realidade o que o Perrenot fala, muitas escolas, muitas salas de aula, muitos professores, muitos alunos passam por isso realmente que ele está falando. Falando sobre as possíveis estratégias, palavra-chave estratégias, para a diferenciação, Perrenot afirma que não há uma que ele possa recomendar como a melhor ou a mais desejável. Então, às vezes o pessoal pergunta, né? Perguntou para ele. Então, quais seriam as estratégias corretas? Ele fala que não há estratégia correta, uma única que ele possa citar. Existem várias corretas, existem várias erradas. O que precisa é você adaptar a que melhor combinou com o seu aluno, com a sua sala. Né? Diz ele, eu tenderia a privilegiar as dinâmicas de equipes. Então, ele fala que trabalhar com dinâmicas de equipe é um exemplo, ele não está falando que é a única, tá? É um exemplo que ele dá. Ele diz que ele privilegia as dinâmicas de equipes. Nos estabelecimentos escolares e nesse quadro, o trabalho com representações. Buscar uma pedagogia das diferenças é desaprender, desconstruir, ultrapassar práticas conhecidas para tentar outras novas. Então, você tem que tentar de tudo, modificar, tentar, e daí a dica que ele dá é dinâmicas de equipes, né? Dinâmicas. Deixando muito claro que não acredita em soluções mágicas. Então, o próprio Perrenot fala, não existe soluções mágicas, você tem que ir tentando, e ir modificando, está aberto para mudanças. Afirma que a pedagogia das diferenças requer uma avaliação formativa, né? Você tem que acompanhar o processo, né, do seu aluno. A pergunta, por que formativa? Por que a avaliação deve ser formativa? Por que é essa a forma que eu devo seguir com meus alunos? Simplesmente porque é uma avaliação que objetiva melhorar a formação. Sua preocupação não é classificar o aluno, dar nota para o aluno, punir, recompensar, mas, novamente falando, mas ajudar o aluno a aprender. Uma avaliação que permita aos alunos aprender. Tá? Então, assim, é toda uma renovação, uma transformação que deve ser feita. Identificar seus erros, seus acertos, as lacunas que não foram preenchidas, e aos mestres destacar os ganhos, as dificuldades de cada aluno para poder ajudá-los a progredir mais. Para isso, não há necessidade de testes ou provas. Ou seja, para isso não precisa ter uma avaliação classificatória seletiva, e sim formativa, enfatiza o Perrenot. Basta observar os alunos para ter uma ideia dos seus interesses, suas dificuldades, suas motivações, e daí pensar nas melhores formas para agir. Então, tudo você observando o seu aluno, acompanhando o seu aluno, você vai saber as estratégias que você vai poder estar utilizando para ajudá-lo. A avaliação pode ser chamada de formativa quando tem um sentido educativo. Oferece elementos para o aluno monitorar a própria aprendizagem e para o mestre calibrar o ensino. Ou seja, o professor é o mediador e o aluno é o protagonista. Ele vai construir o próprio conhecimento. Para enfatizar seu aspecto formativo e desvinculá-la da associação que se faz usualmente entre avaliação e notas, Perrenot prefere falar em observação formativa, que, segundo ele, deve estar a serviço da regulação, do acompanhamento do processo de aprendizagem e da ação didática. Essa é uma avaliação formativa.
O professor está em constante acompanhamento do processo de aprendizagem dos seus alunos. A avaliação formativa deve se inscrever num contrato que demanda confiança, cooperação entre professores e alunos. O professor precisa criar um clima de confiança que leve os alunos a se exporem, a revelar suas dúvidas, né? Ter liberdade de se expressar, suas dificuldades. Os alunos precisam se convencer de que podem cooperar e lutar junto com o professor contra o fracasso escolar. Então é uma união, é uma cooperação, um solidarismo. Solidarismo onde eles se juntam em prol, né? Em prol não, contra, né? Esse fracasso escolar, ok? Um vai precisar da ajuda do outro, professor e aluno juntos aí. Como a avaliação formativa é a principal fonte de informação para o desenvolvimento de uma pedagogia diferenciada, ela deve ser usada continuamente ao longo do ano escolar, cobrindo todas as atividades escolares. Ou seja, você vai aplicar uma avaliação formativa, um diagnóstico, uma sondagem, acompanhar o progresso do seu aluno, como está o desenvolvimento do seu aluno, ao longo do processo, dentro das atividades que você aplica. Não é só naquele mês, naquela semana, é um processo. Como sua principal função é ajudar o aluno a aprender e o professor a ensinar. O importante não é o preenchimento de fichas, a atribuição de notas, de pontos. Não é essa a importância, mas a observação fina e individualizada dos alunos para saber o que fazer e como agir. Então, precisa você avaliar dessa forma formativa para verificar até que ponto o aluno atingiu ou não o objetivo, para você poder ajudá-lo. Em vez de passar todo o tempo aplicando provas, é uma crítica, o professor deve usar também a intuição, diz Perrenot. E ele acrescenta: dominar a avaliação formativa é saber quando é necessário recorrer a instrumentos, escalas, questionários, provas e testes. Então, assim, dentro da própria avaliação formativa, você pode incluir um questionário, incluir um teste, uma prova, você pode. Não pode ser o único instrumento de avaliação, mas eles podem contribuir de certa forma com você. Mas não é só isso, tá? E quando a intuição basta. Além de colocar um forte peso nos aspectos qualitativos da aprendizagem. Então, quando se fala de uma avaliação formativa, a qualidade está acima da quantidade, tá? Dê poucos exercícios com qualidade que tenham um objetivo do que vários sem objetivo nenhum. A própria avaliação formativa deve ser diferenciada. Se é visível a olho nu que alguns alunos evoluem bem, diz Perrenot, não há razão para continuar observando-os atentamente. Então, aqueles que já estão evoluindo bem, você vai acompanhar, né? Mas você não precisa ficar só ali. Você precisa pensar naqueles alunos que não estão conseguindo evoluir também. Ok? A avaliação formativa deve ser proporcional às necessidades. Então, tudo vai depender da realidade da sua sala, da necessidade, você vai modificando. Deve concentrar seus esforços nos alunos com maiores dificuldades. Porque aqueles que já estão caminhando bem, você vai só mediando, né? Agora, aqueles com maiores, você vai ter que pensar num plano de ação. Finalmente, acrescenta Perrenot, a observação formativa só será realmente efetiva se ajudar a esboçar um plano de ação. Então, você aplica uma avaliação formativa nesses alunos, verifica o nível deles, quais as dificuldades dele, para depois você pensar num plano de ação, o que você vai fazer para modificar essa situação. Não basta saber observar, é preciso saber agir de acordo com as observações. Então, só observar não adianta, né? Ativamente, você precisa agir, colocar em prática o plano de ação. O diagnóstico é apenas um passo do processo, não um fim. Ele deu um exemplo. Por exemplo, na área médica, faz o diagnóstico do paciente para saber qual a doença e qual a medicação adequada. Na área da educação, é assim. Deve ocorrer o mesmo. A avaliação deve permitir o diagnóstico da situação
e a prescrição das medidas corretivas, ou seja, seria o remédio para conseguir sanar essas dificuldades, ok? É nesse momento que se tornam mais necessárias algumas disposições, como, aí é necessário que entre, flexibilidade, palavra-chave, criatividade, palavra-chave, coragem de inovar, palavra-chave. É preciso ser flexível para pôr em dúvida formas de organização escolar, correntes, soluções, caminhos já percorridos. É preciso ser criativo para inventar novas formas de organização e de ação. É preciso ter coragem de correr riscos, de expor-se a experimentar, rever o que foi feito e mudar o que não deu certo. Então é toda uma transformação e o professor precisa estar aberto para isso. É também nesse momento que ficam mais evidentes as carências na formação profissional dos docentes. Então, até isso tem que verificar. Esse professor parou no tempo? Ou ele sempre está numa formação continuada, pesquisando, buscando melhorar novas estratégias, novas metodologias aí. A necessidade da formação em serviço, o papel da orientação pedagógica, o valor do trabalho coletivo da equipe escolar. A equipe escolar precisa ajudar, né? A avaliação formativa e diferenciação do ensino são ideias aparentemente muito simples. Como comenta o Perrenot, não é um bicho de 7 cabeças, basta agir, praticar, né, colocar em ação. A avaliação formativa bem feita é simplesmente uma observação intensiva, posta a serviço de uma educação sob medida. Essa avaliação formativa que o Perrenot traz é como se fosse o que nós chamamos de uma avaliação diagnóstica. A sondagem é a mesma coisa, tá? É um processo contínuo, tá? Não é avaliação prova, ok? Se as coisas demoram para mudar, é porque é difícil colocar esses bons princípios em prática. Então precisa o quê? Paciência para alcançar. Por um lado, porque a reprodução das desigualdades se dá de forma contínua e inexorável. E romper esse ciclo infernal é um empreendimento coletivo de longo prazo e cheio de incertezas. Então, precisa ir tentando, experimentando para ver, né, se dá certo e vai mudando. Por outro lado, porque a luta contra o fracasso nos confronta com as contradições e complexidades da nossa sociedade. Nada nos garante que nossos esforços nos trarão frutos, nem que as pistas escolhidas sejam as melhores. São necessárias muita paciência e humildade. A luta contra o fracasso escolar tem que ser sistêmica, coletiva, planejada para o longo termo e perseguida por décadas, conclui ele. Ou seja, isso que está acontecendo hoje já vem de anos, já vem de décadas atrás. Então não é uma coisa agora que está acontecendo. O fracasso escolar já acontecia há muitos anos atrás e continua, né? As desigualdades de aprendizagem já aconteciam e continuam, certo? Então é um trabalho de formiguinha. Então precisa lutar, nós precisamos nos unir, conforme o Perrenot, para lutar contra este fracasso escolar. Vamos fazer um apanhado aí, e aí finaliza esse autor, Perrenot. Então ele coloca, vamos relembrar as palavras-chave aqui, para não esquecer de nenhuma, algumas, né? Intenções, ação, palavras-chave, intenções, ação, pedagogia das diferenças, avaliação formativa, ok? Desigualdades é uma palavra-chave também, porém, lutar contra essas desigualdades, ok? Vamos lá. Diferenças, palavra-chave, pluralidades, currículo, cultura popular, competência, muita palavra chavíssima aí, né? Cadê? Já falei. Fracasso escolar é palavra-chave, porém, é no seguinte viés, né? É palavra-chave no sentido, temos que superar o fracasso escolar. Ou seja, acabar com o fracasso escolar. Seria uma palavra-chave, só que de forma negativa.
Avaliação formativa eu já falei, competência, pedagogia eu já falei. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Aprendizagem significativa, tá? Grupos, construção do conhecimento, ciclos de aprendizagem, atividades diferenciadas. Tô lembrando tudo aqui. Ok? Aulas, né? Adequadas, estimulantes, dinâmicas. Situações didáticas, é importante que vocês coloquem. Interação. Animador. Tomada de consciência. Liberdade. Mudança, transformação. Flexibilidade, pedagogias ativas, negociação, estratégias, dinâmicas, acho que eu já falei, né? Deixa eu ver se tem mais alguma aí. Sim, já falei. Já falei. Observação, acompanhamento, diagnóstico, flexibilidade, criatividade, coragem de inovar ou inovação. Já falei. Ok? E aí nós terminamos então o pensamento, primeiro pensamento de hoje, Perrenot, pedagogia diferenciada. Tem continuação do Perrenot no próximo vídeo, vamos lá.